Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Eu sou Danilo Rafael e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre as mudanças de estado físico. Bom, no geral, temos três estados físicos da matéria, que são o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. No estado sólido, as moléculas estão fortemente ligadas com liberdade de movimentação restrita. Quer dizer que as moléculas, por exemplo, no cubo de gelo, as moléculas de água presentes ali, elas estão paradas, certo? E dessa forma, nós, por exemplo, não conseguimos colocar ou então atravessar o dedo sobre um cubo de gelo. No estado líquido, as moléculas possuem um grau de liberdade de movimento maior se comparado ao estado sólido, mas com alguma restrição, pois ainda há forças entre as moléculas. Nesse caso, por exemplo, apresentamos a água em estado líquido, a água líquida. E aí percebemos que a gente consegue pegar, a gente consegue, de certa forma, pôr o dedo, diferentemente da água em estado sólido. Já no estado gasoso, as moléculas possuem um grau ainda maior de liberdade, pois as forças entre as moléculas são praticamente desprezíveis. Nesse caso, podemos observar que as moléculas estão bastante separadas uma das outras e com maior movimentação. Bom, pessoal, qualquer substância pode apresentar nos estados citados, no estado líquido, no estado sólido, no estado gasoso, certo? Com isso, vai depender da temperatura e pressão que essas substâncias estão expostas. Podemos ver vários exemplos no dia a dia sobre essa questão, certo? Existem substâncias que estão no estado sólido, mas quando aquecemos, essas substâncias ou passam para o estado líquido, ou então, diretamente, elas passam para o estado gasoso, dependendo da temperatura. Mas, quando a gente fala de pressão, algumas substâncias expostas a pressões muito altas ou pressões muito baixas podem mudar o seu estado natural. Com isso, a gente conclui que a pressão e a temperatura são fatores determinantes para que ocorra a mudança do estado físico. Bom, pessoal, e quais são essas mudanças no estado físico da matéria? Temos então a sublimação, fusão, vaporização, solidificação, liquefação e também temos na questão da ressublimação, mas alguns autores falam também em sublimação, independente de ser de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido, certo? Para vocês assimilarem de forma perfeita, bom, uma dica para vocês. No sentido fusão para vaporização, é mais fácil aquecer as substâncias, certo? Já da liquefação ou condensação, voltando para a solidificação, é mais fácil resfriar para que ocorram essas mudanças de estados. Bom, pessoal, vamos começar com o processo chamado de fusão. E tem por conceito que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, certo? Isso se intensifica ou ocorre quando a substância que está no estado sólido, ela é aquecida, certo? E dessa forma, através dessa transferência de calor, ela passa de um estado sólido para um estado líquido. Exemplo disso é o sorvete. Quando a gente está chupando um sorvete ou um picolé, se a gente passar muito tempo com ele na mão em temperatura ambiente ou então exposto à luz solar, esse sorvete ele vai derreter. A próxima mudança que vamos falar é a vaporização, que tem por conceito a passagem do estado líquido para o gasoso. Dentro da vaporização, temos três processos importantíssimos: a evaporação, ebulição e calefação. Mas calma aí que eu vou explicar cada um para vocês. O primeiro processo dentro da vaporização é a evaporação, certo? Estou explicando dessa forma para ficar mais fácil de vocês distinguirem. Esse processo ocorre de maneira bem lenta e a temperatura ambiente. E aí temos como exemplo a secagem de roupa. Quando colocamos roupa no varal, então aos poucos, de forma bem lenta, certo? A luz penetra e a água que está na roupa começa a evaporar para a atmosfera. O segundo processo dentro da vaporização é chamado de ebulição.
é um processo mais rápido que ocorre a uma temperatura fixa. Temos como exemplo a água fervendo. Bom, a água começa a ferver e então chega ao ponto de ebulição. A partir disso, a água começa a vaporizar. O terceiro processo dentro da vaporização é a calefação. É o processo mais rápido e ocorre quando a fonte de calor está a uma temperatura muito maior do que a temperatura de ebulição da substância. Então isso acontece, por exemplo, quando nós colocamos uma panela no fogo e deixamos aquela panela sem nem colocar água, óleo, algo do tipo, certo? Então, depois de certo tempo, ao respingar gotículas de água, podemos observar a vaporização rápida da água quando entra em contato com a panela que está com a temperatura bem maior que a substância, no caso a água. Bom, vamos falar agora sobre sublimação. É a passagem do estado sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido. Nesse caso, também podem ser chamados de ressublimação, no caso do estado gasoso para o estado sólido. Esse tipo de mudança ocorre dependendo de determinadas condições de pressão e temperatura. Temos como exemplo o gelo seco, a naftalina e também o iodo, que são substâncias que estão no estado sólido e a olho nu não conseguimos visualizar, mas, por exemplo, no caso da naftalina, que são aquelas bolinhas que muitas das vezes as nossas mães colocam entre as roupas para dar um cheirinho legal. A próxima mudança é a solidificação, que tem por conceito a passagem de estado líquido para o estado sólido. E isso ocorre quando um corpo, quando uma substância, tende a perder calor. Temos como exemplo pôr água no congelador. Então, a água que está no estado, na temperatura ambiente, ela entra no congelador e ela começa a perder calor, certo? E aí se tornando fria e em seguida congelada. E por fim, temos a liquefação, ou também chamada de condensação. Representa a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E ocorre a partir da diminuição da pressão e o aumento da temperatura. Dessa forma, temos como exemplo aquele suorzinho que dá no copo quando colocamos água gelada no mesmo, ou até mesmo quando estamos num clima mais chuvoso e o vidro do carro fica um pouco embaçado, certo? Bom, pessoal, essa é a aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.